O problema não é o dinheiro em si. Ele é necessário na forma como a sociedade está organizada hoje. O problema é quando o dinheiro está nas mãos erradas. E, infelizmente, o sistema atual privilegia muitas pessoas que não deveriam ter tanto dinheiro. E pior, usam o dinheiro para fomentar imundícies, a decadência, os maus exemplos, a promiscuidade, a indecência e a libertinagem. Quantos ricos dos dias atuais são verdadeiros elementos degradantes da sociedade humana? Não sabem fazer um uso do dinheiro. O dinheiro atribui ao ser humano uma responsabilidade. Quem se torna detentor da riqueza material tem uma responsabilidade diante do mundo espiritual, porque exerce uma influência. Quem tem bastante dinheiro exerce uma influência e precisa tomar muito cuidado com o que faz, porque haverá de pagar por tudo o que faz. Quem alcança uma posição de destaque aqui na matéria grosseira mais densa precisa trabalhar pelo enobrecimento da sociedade. Mas é isso que vemos os ricos dos dias atuais fazerem? Eles são nobres? São nobres? Não. Poucos ricos são realmente nobres. Daí as pessoas olham para o passado, na época das monarquias, onde existiam os reis com as suas cortes, com a nobreza, etc. e tal, e as pessoas tecem críticas a este passado, falando da exploração, da arrogância, da nobreza. Mas hoje não é diferente, hoje é pior. Hoje é pior. Os nobres de antigamente, claro que não totalmente, mas uma parcela significativa dos nobres atuava como uma espécie de palanque ético na sociedade, buscando disseminar uma forma razoável de comportar-se, diferente dos novos ricos da nossa época. Qual o exemplo moral que exercem? Qual a espécie de poste ético que estes indivíduos encenam, que estes indivíduos praticam na sua ação diária? Praticamente nada. São postes podres, apodrecidos, que estão carcomidos, que estão caindo. O problema é quando a pessoa tem apenas dinheiro. O problema não é o dinheiro, mas o problema é quando a pessoa tem apenas o dinheiro e se vende de tal forma que resta apenas o dinheiro e nada mais. Isso nós observamos nas classes dominantes, observamos nas classes em ascensão, Isso nós observamos na classe média, isso nós observamos nos próprios pobres da sociedade. Os pobres também alimentam uma ganância desvairada, querendo enriquecer apenas, mas não trabalhar as questões interiores, a ética, a decência, a dignidade. Todas as classes sociais estão degradadas. Não é um problema apenas dos ricos, dos pobres, da classe média, ou de uma determinada profissão. Hoje, basicamente, todas as profissões estão degradadas, porque o que conta é apenas o dinheiro, não que ele não deva ser buscado.
mas ele não pode ser o alvo principal da vida das pessoas. O ser humano precisa identificar um talento, um dom, uma habilidade, precisa desenvolver isso por amor ao que faz, e o dinheiro que vier depois, ótimo, excelente. Se o ser humano enriquecer por meio do seu dom, do seu talento, excelente, será uma pessoa feliz, uma pessoa irradiante, uma pessoa que influenciará positivamente os outros. E quem enriquece naturalmente, através do seu dom, da sua vocação, não fica um rico arrogante e faz um uso equilibrado da riqueza, fomentando atividades econômicas saudáveis, fomentando coisas produtivas. Então, aquele que tem a posse de muito dinheiro deve fomentar coisas produtivas para a sociedade como um todo, elementos artísticos, culturais. Quem tem dinheiro deve trabalhar pelo embelezamento da sociedade. Mas hoje, infelizmente, a maioria dos que acumulam dinheiro querem ganhar dinheiro com o dinheiro através das especulações. Vivemos na era das especulações, onde o ser humano quer ganhar dinheiro sem fazer nada, simplesmente especulando, né? E isso é um sinal de degradação, porque o dinheiro ele deve servir para que mais pessoas possam obter o seu sustento, o seu desenvolvimento e o seu crescimento através daquele que é detentor de uma quantia razoável. Então, a forma como os seres humanos veem o dinheiro precisa mudar. A forma como a riqueza é usada hoje, é encarada, é buscada, é caçada, é completamente errada. A forma como os seres humanos enxergam a riqueza é errada. Se as pessoas buscassem primeiramente identificar um dom, um talento, uma vocação, trabalhassem isso pacientemente ao longo da vida, as pessoas obteriam o seu sustento, obteriam uma certa quantia de dinheiro para ter uma vida razoável e equilibrada, e o restante do tempo seria dedicado ao desenvolvimento espiritual. Mas aquele que busca apenas e unicamente e exclusivamente o dinheiro, ele não desenvolve o seu lado espiritual, ele atrofia espiritualmente, porque essa busca unilateral do dinheiro, ela parte do cabeção, deste cabeção que quer ostentar, que quer brilhar, que quer domínio, que quer poder, que quer influência. Quem enriquece a base do cabeção se torna um mal rico, um mau elemento, um elemento degradador e degradante da sociedade, que utiliza a sua riqueza para a decadência da sociedade e para gerar inveja naqueles que veem-se impossibilitados, que se veem impossibilitados de avançar em suas buscas materiais, porque os gulosos que enriquecem na perspectiva do cabeção apenas engessam a sociedade. Uma pessoa que enriquece naturalmente, desenvolvendo a sua vocação, ouvindo o seu espírito, uma pessoa assim não é gulosa. Ela não pensa apenas em si mesma. Ela não quer pilhar riqueza, mas trabalha a sua vocação, o seu talento, suas habilidades, consegue com isso o que precisa em termos de recursos materiais e dedica tempo ao desenvolvimento espiritual. Assim dá-se o equilíbrio entre o corpo e o espírito, entre a mente atuando como instrumento e o espírito direcionando-a corretamente, para que tudo seja utilizado
de forma adequada, notadamente o dinheiro. E aqueles que enriquecem motivados apenas pela ganância, pelo cabeção, e não pelo espírito e pela vocação, esses que enriquecem assim e que não encontram a realização porque são verdadeiros abutres, eles não encontram limites na riqueza. Querem sempre mais e mais e daí prejudicam seus semelhantes. Enquanto que quem alcança uma determinada riqueza através de uma vida sadia espiritualmente, contentam-se com determinadas quantias e colocam limites para si mesmos na questão da busca pelos recursos materiais para que o lado espiritual não seja prejudicado. Aqueles que buscam a riqueza apenas na perspectiva do cabeção, por sua vez, são inescrupulosos, corruptos na forma como lidam com o dinheiro, porque não tem limites, porque a mente não tem limites, porque ela não tem um propósito. O espírito que tem um propósito estabelece limites saudáveis para o ser humano. Já a mente que não tem um propósito, que é faminta, que é fominha, ela quer sempre mais e mais. E esse ser humano que não encontra limites atropela os seus semelhantes e utiliza a sua riqueza para fomentar a indústria das futilidades. Então, isso é o pior. O dinheiro nas mãos erradas serve apenas para fomentar a indústria das futilidades, os passatempos inúteis, as bugigangas que embrutecem os seres humanos. Então, hoje, a maior parcela da riqueza mundial está em mãos erradas. Está em mãos erradas. Por isso, essa concentração desequilibrada da riqueza, porque ela está em mãos erradas, em sua maior parte. Se a maior parte da riqueza estivesse nas mãos de pessoas mais saudáveis espiritualmente, a perspectiva da vida econômica seria outra. A economia giraria, a vida econômica giraria basicamente em torno da vocação das pessoas. As pessoas seriam retribuídas economicamente através do exercício vocacional. E assim deveria ser. Assim deveria ser. Mas não é, porque hoje o que faz o ser humano conquistar o dinheiro é a ganância. Em maior parte. É a ganância. É fato isso. É fato. E não a vocação. As pessoas que têm uma vocação, que têm um lado artístico, pessoas que desenvolvem ofícios maravilhosos, que produzem coisas belas, pessoas assim estão à margem nesta sociedade onde a industrialização produz futilidades, lixos, bugigangas. Quem é realmente espiritualizado não produz bugigangas, não produz lixo, não produz futilidades, mas exerce algum ofício com qualidade, com beleza. Mas nesta economia da especulação, nesta economia das futilidades, pessoas assim não encontram espaço. Em todos os setores, o bom músico não encontra espaço. Um poeta verdadeiro não encontra mais espaço. Um bom literato, um bom pensador, um bom escritor não encontra mais espaço. Um bom pintor que pinta telas maravilhosas não encontra mais espaço. Um médico realmente bem intencionado, que cura na perspectiva espiritual, não encontra espaço. Um religioso decente não encontra espaço, porque os abutres tomaram conta do mundo religioso. Um advogado bem intencionado, honesto, sincero, é passado para trás, não encontra espaço praticamente neste mundo. O engenheiro que desenvolve
coisas que contribuem verdadeiramente fica à margem, fica de lado. E é assim com todas as profissões hoje. Os melhores ficam de lado. Os melhores são descartados, são excluídos. Por quê? Porque os gananciosos, aqueles que não têm vocação, que não têm dom, que não têm talento, mas querem apenas o dinheiro, única e exclusivamente, estes dominaram a vida econômica. Nos inúmeros setores, nos inúmeros segmentos, na arte, na religião, na tecnologia, na ciência, na filosofia, na política. Em todos os setores, estes desavergonhados assumiram a predominância, assumiram o poder. E por isso o dinheiro é utilizado hoje, em sua maior parte, para degradar a sociedade. Os ricos dos dias atuais dão um péssimo exemplo, em sua maior parte. Os nobres de outras épocas ainda exerciam uma influência, por mais que estivessem corrompidos já, em certa medida. Mas a nova classe de ricos dos dias atuais, sobre essa gente não há muito o que falar, e nem sobre os pobres, e nem sobre a classe média. Todas as classes estão degradadas. E quem sai da pobreza e vai melhorando de vida, sobe para a classe média, ou quem sobe da classe média para a classe alta, acaba incutindo em si essa busca do dinheiro pelo dinheiro, e não através do desenvolvimento de um ofício, de uma profissão, tudo isso baseado num talento, numa vocação, num dom. A vida deveria novamente ser encarada como uma missão para cada um de nós. Na verdade, cada um tem uma missão nessa vida, por meio de suas aptidões, habilidades, da vocação, do talento. Mas isso praticamente não conta hoje. Não conta porque os maus elementos assumiram a predominância, a preponderância nesta sociedade vazia das aparências, onde o que interessa é parecer ser e não ser. Então, o dinheiro, estando nas mãos erradas, em sua maior parte, como hoje é o caso, fomenta apenas imundícies. O problema não é o dinheiro, como eu já disse, mas o problema é quando ele está em mãos erradas, por causa de uma visão errada que se tem da ascensão social, do sucesso, da sobrevivência, do sustento, numa sociedade que se tornou materialista e que estragou tudo, estragou o próprio dinheiro. O próprio dinheiro foi estragado por esta sociedade constituída por pessoas miseráveis, por mais ricas que sejam, porque esta é a pior miséria, a miséria espiritual daquele que não encontra limites. Que não encontra limites porque quem não tem um propósito não encontra limites. Quem tem um propósito estabelece alguns limites para si, para dispor de tempo para o desenvolvimento espiritual também. Mas quem não tem propósito algum nessa vida, não tem limites, passa por cima dos outros, promove a desagregação da vida social, conforme podemos assistir. Hoje mais do que nunca, há séculos e milênios que as coisas se dão dessa forma, mas hoje em escala muito maior. Porque esse ser humano fútil, materialista e decadente, que não ouve mais nada da sua intuição, vaga perdido, gerando destruição apenas. Destruição, não construindo mais nada de útil e favorável para a sociedade como um todo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima.
Valeu!